Bem-vindo, Ser Igreja, bom dia. Eu decidi que a pregação de hoje vai ser assim. Queria que vocês abrissem para mim hoje aqui. Peraí, deixa eu até enxergar aqui, meu Deus do céu. Queria que vocês abrissem hoje para mim 2 Coríntios 3. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse texto, porque o nome da pregação de hoje é Tirando o Véu. Nós vamos tirar esse véu, minha gente. Eu tô brincando, eu não vou pregar desse jeito. A verdade, vamos falar a verdade aqui. Se eu passasse essa pregação inteira... É esquisito, né, minha gente? Você chegar aqui, a pessoa tá com véu na cara, e boa noite, sejam bem-vindos, aqui a gente vai falar hoje e tal. E aí você vai falar, gente, que coisa doida, essa mulher com véu na cara, baguncei de novo meus cachos, que eu demorei 10 minutos fazendo de manhã, já acabou. Que coisa esquisita essa mulher pregando com véu na cara, gente. Não dá uma coisa ruim, parece que a mensagem não chega, parece que fica uma coisa distante, porque tem um véu na minha cara, você não consegue ver meu rosto, você não consegue saber como é que é a expressão facial e tudo mais. E aí até parece que você não... Vamos falar a verdade, gera um certo desconforto. Uma pessoa chegar aqui e pregar com véu na cara. Por isso que o nome da pregação de hoje é Tirando o Véu. Porque a verdade é que esse véu que eu trouxe aqui para colocar no meu rosto, ele é um véu que vocês conseguem ver. Todo mundo está vendo, ficou uma coisa esquisita, a pessoa pregando com véu no rosto, mas... esse é um véu que existe de maneira espiritual, muitas vezes. Muitas vezes, quando a gente escuta uma palavra, você sente um certo desconforto. E você não sabe de onde está vindo esse desconforto. E é como se entre você e aquela pessoa tivesse um véu, que talvez impedisse você de ver a glória de Deus, ou impedisse você de conhecer verdadeiramente Jesus. E você não sabe de onde vem esse desconforto. E eu quis mostrar hoje com algo físico, com véu na minha cara mesmo, que é uma coisa esquisita, você vê uma pessoa pregando de véu, que isso gera um desconforto, mas que muitas vezes esse véu na frente do rosto das pessoas, na frente do nosso rosto, ele existe de maneira espiritual. E eu queria trazer uma história, que é a história de Moisés. A gente tem várias histórias sobre véu na Bíblia, mas hoje eu queria trazer especificamente sobre Moisés. E Moisés, quando ele desce do Monte Sinai, com as tábuas da lei, com as segundas tábuas da lei, porque a primeira ele quebra, desceu com as segundas tábuas da lei. Quando ele chega lá embaixo, o rosto dele está brilhando. Só que ele não sabe. Por quê? Porque não tinha espelho. Naquela época ele não sabia que o rosto dele estava brilhando. Então algumas pessoas chegam para ele e falam, Moisés, tá diferente, tem uma coisa bacana aí, tá brilhando, tá bonitão, tá diferente o negócio. E aí o que ele faz? Ele aproveita esse rosto brilhando, ele fala com as pessoas para que as pessoas vejam o rosto dele brilhando e depois ele coloca um véu sobre o rosto. E ele passa um tempão com esse véu no rosto. Até quando? Até ele subir no Monte Sinai, até ele falar com Deus de novo, porque daí ele subia, falava com Deus, tirava o véu. Fala com Deus, tirou o véu, desceu, fala com o povo sem o véu, depois bota o véu de novo e fica um tempão com o véu até que ele subisse de novo para falar com Deus. Então era um beabá ali que Moisés fazia. Sobe, tira o véu, fala com Deus, fala com o povo, bota o véu, fica, né? Tira véu, bota véu, tira véu, bota véu. Igual aquele filme lá, tira casaco, bota casaco, era Moisés. No tira véu, bota véu. E por que Moisés fazia isso? Qual que era o objetivo de Moisés botar um véu no rosto durante todo o tempo que ele ficava sem ir até Deus de novo? Porque essa glória, esse brilho que tinha no rosto de Moisés, era um brilho que desaparecia, era um brilho que sumia, era uma glória decrescente. Então eu não sei o que passava na cabeça de Moisés. De repente, sei lá, o povo vai ver que a glória está diminuindo, não vão me dar tanta credibilidade, vou esconder o rosto até eu ser preenchido de novo com essa glória, desço no máximo da glória, o povo vê meu rosto brilhando, e aí eu boto de novo o pano, porque eu sei que vai diminuindo, e eu não quero que o povo veja esse brilho todo diminuindo, porque vai que o povo vê e começa a me descredibilizar. O povo já é chato, o povo já reclama, o povo já tudo reclama. Então eu não vou dar essa chance para eles, vou passar então esse tempo com um véu no rosto. Então Moisés, ele cobria o rosto até poder falar com Deus de novo. E em cima dessa história, a gente vai falar hoje em cima dessa história, porque Paulo, lá em 2 Coríntios, ele traz essa história. Então eu queria contar rapidinho essa história para vocês, se vocês quiserem ler, depois ela dá para vocês lerem também.
Mas essa é a história do véu de Moisés, de colocar o véu no rosto e de tirar o véu no rosto e do porquê que ele botava esse véu nesse rosto. Para o povo não ver que a glória dele estava indo embora. E aí Paulo faz uma referência a essa história, especificamente lá em 2 Coríntios 3, de 6 a 15. Ele vai falar um pouquinho mais para frente, mas eu vou ler por enquanto esse texto. E aí ele está falando sobre a nossa capacidade. Olha só, a capacidade de vocês não vem de vocês, é uma capacidade a capacidade de vocês ela vem de Deus. Não olhem para vocês, olhem para quem é o autor da capacidade de vocês, o qual nos fez também capazes de sermos ministros de um novo testamento. Eu coloquei ali em outra cor porque eu queria chamar a atenção de vocês para isso. O qual nos fez capazes de sermos o quê? Ministros de um novo testamento. Peraí, então existe um novo testamento que eu preciso ser ministro. Existe um antigo e existe um novo. E quem estava aqui naquele dia que eu preguei sobre a diferença entre o Velho e o Novo Testamento, expliquei o porquê foi preciso um Novo Testamento, porque o Velho caducou, não precisaria de um novo se o Velho fosse perfeito, se o Velho fosse maravilhoso. Então, a gente tem que entender o que é esse Novo Testamento, o porquê desse Novo Testamento. E aí Paulo vem dizendo, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês, vocês são ministros de um Novo Testamento, e ele vai comparar os dois. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E essa história é retratada quando Moisés ele desce com as tábuas da lei, que o pessoal está lá adorando o bezerro de ouro, 3.000 pessoas morrem. Pum! No dia que a lei é dada, morte. 3.000 pessoas morrem. E aí, quando a gente vai para o Novo Testamento, quando a gente tem a morte e a ressurreição de Jesus, o povo comemorando a Páscoa, 50 dias depois você tem o quê? A descida de outra coisa, a descida do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo desce, 3.000 pessoas nascem de novo e 3.000 pessoas aceitam Jesus. Não é coincidência que no Velho Testamento, quando a lei vem, 3.000 pessoas morrem, e no Novo Testamento, quando o Espírito Santo vem, 3.000 pessoas nascem de novo. E aí Paulo ele faz essa diferença entre a letra mata e o Espírito vivifica. E aí ele chama o ministério de Moisés de ministério da morte. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel eles não podiam olhar no rosto de Moisés, por conta da glória do seu rosto, que era uma glória transitória. Então, esse ministério, que ele chamou de ministério da morte, foi glorioso. Por quê? Os filhos de Israel não podiam olhar para Moisés, que estava lá o rosto brilhando, então ele colocava um paninho no rosto. Como não será maior a glória do ministério do Espírito, que é o ministério que a gente vive hoje? Aí ele, não contente em chamar de ministério da morte, ele começa a chamar de ministério da condenação. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque se o que era transitório, era passageiro, foi para a glória, você imagina quanto mais glória é aquilo que permanece. É o evangelho que a gente tem que pregar. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Eu queria parar um pouquinho aqui, porque Paulo ele vem falar que a gente é ministro de um novo testamento. Ministro de um novo testamento quer dizer que existe um velho e que a gente não pode ser ministro do velho. A gente tem que ser ministro do novo, certo? E aí a gente começa a entender tudo bem. Depois você vê lá Paulo falando em Romanos, olha só, ide por todo mundo e pregai o evangelho, né? E a pergunta não é, ides ou não ides, vou ou não vou? Não, a pergunta não é essa, você vai, meu filho. Isso aí é uma missão que Deus colocou no coração de cada um, para que você faça do seu jeito, com as suas características, seja lá do jeito que for. A pergunta é, se eu tenho que ir por todo mundo e pregar o evangelho, o que eu tenho que saber? O que é o evangelho? Que é o que eu tenho que pregar. E aí Paulo vem dizendo, eu vou te contar o que é o evangelho. O evangelho é o poder. Peraí, é o poder. Essa palavra é poder, é algo sobrenatural. É uma coisa que não é simplesmente uma história linda, maravilhosa, sobre um homem que ressuscita mortos e que cura paralíticos. Leia, que história maravilhosa. Tem uma outra aqui também, o Chapeuzinho Vermelho, nós temos outra incrível, Bela Adormecida. Leia essas histórias lindas. Não. Essa história, além dela ser linda, maravilhosa e poética, ela sai de dentro dessa página para gerar alguma coisa na tua vida. Ela é um poder. Poder de Deus para quê? Para salvação. Essa palavra no original é sozo, que significa paz, cura, prosperidade, vida eterna com Cristo. Mas você não precisa de paz, de cura,
no céu. Você precisa de cura no céu? Você não precisa. Você vai ter um corpo glorificado. Você não precisa de prosperidade no céu. Você vai andar em ruas de ouro. Por que é que você precisa de cura e prosperidade para viver a tua salvação hoje, aqui e agora? Então o evangelho é algo poderoso, que além de lindo, ele tem um poder de transformar, de salvar, de fazer com que você viva a tua salvação hoje, aqui, com cura, paz, libertação, família abençoada. E aí ele termina dizendo o quê? De todo aquele que crê. Pum, isso é o evangelho. Esse é o nosso ID. Esse é o ministério que Paulo fala assim, esse é o ministério da justiça, esse é o novo ministério que vocês têm que falar, que é justamente o que ele fala aqui no começo, ele chama de ministério de um novo testamento. Vocês são ministro de um novo testamento. Para de ficar trazendo o Velho Testamento, vocês são ministros de um novo testamento. Eu até falei aqui no dia que eu preguei, falei, gente, não adianta, cometi um crime, e aí alguém vem falar... a pessoa cometeu um crime e fala, não, eu quero ser julgado pela Constituição de 1824, que eu acho melhor, acho mais bonita. Não, você tem uma Constituição agora. Você não pode buscar uma lá de trás porque você prefere essa. Você está sob a vigência de uma nova Constituição. É essa que vale para você. É a de 1988, você não pode buscar a de 1824. Só que o que a gente faz é buscar constantemente a de 1824, o Velho Testamento. O velho, e aí a gente vai entender como é que a gente faz isso nas entrelinhas, nas vírgulas, no nosso dia a dia. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que muitas vezes a gente traz esse ministério da morte, esse ministério da culpa, esse ministério da condenação, sendo que a gente foi chamado para fazer completamente o oposto. E por isso que Paulo diz, usamos de muita ousadia no falar. Porque a verdade é que a gente precisa ser muito ousado quando a gente vem trazer aqui a perspectiva do novo, a perspectiva das boas novas, a perspectiva de falar, calma, você precisa agora entender que você é ministro de um novo testamento, da graça, do favor imerecido de Jesus, da fé, do amor, e você precisa de ousadia para falar isso num mundo extremamente meritocrata, num mundo extremamente que desde cedo você é ensinado a fazer para ganhar, a fazer para merecer, a fazer para receber. E você replica isso dentro das igrejas e a gente coloca esse véu, quando a gente vai até a palavra de Deus, e a gente coloca esse véu entre nós e o nosso marido, nós e os nossos filhos, essa questão da meritocracia. E aí você precisa de muita ousadia hoje em dia para poder começar a falar sobre isso. E aí ele continua falando o seguinte, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós não somos como Moisés, que punha o véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem para o fim daquilo que era transitório. Aí ele começa a trazer para os dias de hoje, né? Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje, isso é muito atual. Pensa num livro atual, é a Bíblia, minha gente. Olha o que ele diz. Porque até hoje, o mesmo véu está por levantar, quer dizer que o véu ainda está na cara de muita gente. O mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Cristo aboliu esse véu, para que a gente agora pudesse olhar de fato para um Deus glorioso, sem medo, sem algo entre nós e esse Deus. Cristo aboliu, mas o que a gente faz? A gente bota esse véu de novo. Olha o que Paulo diz. E até hoje, gente, isso é até hoje. Hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto, não um véu físico, não um véu que a gente consegue ver, mas o véu está posto sobre o coração deles. E isso acontece de maneira muito sutil. É muito, olha, vamos falar aqui, Jesus é graça, é maravilhoso, mas, e o Rafa falou sobre isso. Toda vez que você coloca Jesus e mais alguma coisa, graça e mais alguma coisa, não é graça. Se graça é favor imerecido, vírgula, então graça não é graça. E aí a gente começa a entender um pouquinho. Quer ver? Vamos usar um exemplo aqui. Eu queria trazer um exemplo prático. Quem aqui já foi em algum lugar ou já ouviu alguma vez alguma palavra nesse seguinte sentido? Gente, o negócio é o seguinte, eu tenho uma coisa para falar para vocês hoje. Se você está com um pé no mundo e um pé na igreja, você está morno, e o morno será vomitado. Quem já ouviu essa palavra na vida? Queria que vocês erguessem a mão. Quem já ouviu essa palavra? Que o morno será vomitado porque você está com um pé no mundo e outro pé na igreja.
Vamos dizer assim que 80% aqui já ouviu essa palavra, certo? E essa é uma palavra que, quando eu ouvi ela a primeira vez, ela me gerou o sentimento assim, caramba, se eu tô com um pé no mundo e um pé na igreja, eu vou ser vomitado, quer dizer que se eu tô com os dois no mundo, eu não sou, né? O morno é aquele que tá com um pé na igreja e um pé no mundo. Se eu tô com os dois na igreja, tô quente, tô maravilhosa. Mas se eu tô com os dois no mundo, eu tô fria, também não sou vomitada. E é tão difícil eu ser tão quente, porque uma hora eu vou dar uma mornada. Alguma hora E aí vai que eu sou vomitada. Então, já para eu não ser vomitada, acho que eu vou ficar com os dois pés frios, gente. Vou ficar com os dois pés fora, porque é muito difícil. Eu tive esse sentimento. Eu era bem jovem quando eu escutei essa palavra. Eu tinha uns 15 anos. Eu pensei, nossa, mas eu tô achando que é melhor eu ficar com os dois no mundo. Porque se eu ficar com os dois na igreja e der uma mornada, será que eu sou vomitada? Eu vou ser vomitada. Tá lá que é morno, vai ser vomitado. E por que as pessoas trazem esse tipo de palavra? Porque é uma palavra que, de certa forma, gera uma culpa, uma condenação de você falar, cara, eu preciso estar muito quente, porque se eu não estiver muito quente, se eu der uma esfriada, eu vou ser vomitada, então eu preciso estar muito quente. Aí você começa, preciso estar quente, vou orar, vou jejuar, não sei o que, preciso estar quente, preciso estar com aquele primeiro amor, aquela coisa louca. E aí uma hora você desiste, você fala assim, cara, cansei disso aqui, difícil demais. É difícil demais, dei uma esfriada, já estou morno, então vou ser vomitado. E por que acontece isso? Porque as pessoas, elas colocam o véu. Esse véu sobre o coração deles é colocado até hoje, quando é lido a palavra de Deus. E aí a gente vai para esse texto e a gente começa a entender. Esse véu, ele acaba nos impedindo de ver a glória de Deus e de como Cristo verdadeiramente é. E essa é uma passagem de Apocalipse que eles usam, que foi dita pelo próprio Jesus. Como revelação, através de João, ele revelou esse evangelho, o Apocalipse, ele foi revelado para João. E esse véu, ele impede a gente, ele está entre a gente e a glória de Deus. Sabe uma palavra que você escuta que te gera um negocinho no coração, que você fala, pesou. Esse véu, ele é posto para te separar e para fazer com que você não veja a verdadeira glória de Deus. E a gente vai nesse texto, eu quero mostrar esse texto para vocês. Esse texto está em Apocalipse. E é Jesus falando para uma igreja chamada Igreja de Laodiceia. E ele diz assim, ei, conheço as tuas obras, o que você faz, que não és frio nem quente, quem deras fosse frio ou quente. Peraí, quem deras fosse frio ou quente, quer dizer, o frio é bom, mas o quente é bom, mas o frio também é bom, porque quem dera fosse frio ou quente, peraí que o frio também é bom. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E aí a gente tem que parar, gente, para ir começar a estudar, né? E a gente vê que, geograficamente falando, essa cidade, ela ficava entre outras duas cidades, Colosso e Herápolis. Colosso, uma cidade que tinha uma água fria, maravilhosa, numa época sem geladeira, uma água boa para beber. E Herápolis, uma cidade que tinha uma água quente, maravilhosa, numa época que não tinha como esquentar água, pra você poder tomar um banho gostoso, sabe, uma água termal. E Laodiceia no meio das duas cidades. E aí você tem o encontro da água gelada de Colosso com a água quente de Herápolis, em Laodiceia. Essa água, ela passava por um lugar de pedra que deixava a água meio salgadinha. Ou seja, era uma água morna. Para que servia essa água de Laodiceia? O povo passava mal, chegava em Laodiceia, pegava, botava essa água na boca, uma água morna, meio salgada, pum, vomitava. Então essa água de Laodiceia servia para as pessoas vomitarem. Jesus faz uma referência a isso. Gente, você está vendo essa água que está chegando aí na cidade de vocês? Vocês são como essa água. É uma água que não serve para nada, ela não é maravilhosa, ela não é quente para um banho, ela não é fria para eu poder beber, ela não serve para nada, a não ser para vomitar. E vocês estão desse mesmo jeito, vocês não servem, vocês não têm hoje, vocês são como essa água morna. E aí ele diz o seguinte, como dizes? Rico sou, eu estou enriquecido e de nada tenho falta. Porque Laodiceia era uma cidade rica, era uma cidade, uma igreja que tinha médicos e a especialidade deles era olho, oculista, oftalmologia. E aí diz o seguinte, e outra especialidade, eles tinham os melhores linhos, faziam as melhores roupas, então eles estavam bombando a igreja de Laodiceia. E aí ele diz o seguinte, vocês estão falando que vocês são ricos, né? Que vocês não têm falta de nada.
Deixa eu te falar uma coisa, vocês não sabem que vocês são desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus? E ele usa a referência pobre para uma igreja rica, cega para uma igreja que tinha um monte de médico oftalmologista e nu para uma igreja que tinha os melhores linhos e os melhores roupas. Sabe por quê? Porque essa igreja ela estava pautada nas obras, no que ela fazia, era voltada para ela. E cadê Jesus nessa história? Jesus nessa história estava lá do lado de fora. Era uma igreja que tinha Jesus? Não, porque Jesus estava onde? Batendo na porta. Quer dizer que ele estava do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Eu estou batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, se você me receber, se você me aceitar, se você entender que se você tem tudo, mas se você não tem Jesus, você não tem nada. Eu vou entrar e eu vou cear com você e você vai cear comigo. Abre a porta para mim. Então, quer dizer, essa história nunca foi sobre uma pessoa que está com um pé no mundo e um pé na igreja. Essa história sempre foi sobre uma igreja, sobre pessoas que se justificam pelo mérito próprio e que não têm Jesus. Porque Jesus está do lado de fora. E todo aquele que recusar Cristo, recusou o perdão que foi concedido para ele. Você abriu mão da forma que Deus criou para te perdoar. Você abriu mão do perdão que foi disponibilizado para você. Qual que é o teu fim? Senão o inferno. Por quê? Crê no Senhor Jesus, confessa com a tua boca e será salvo. Você precisa crer. Essa igreja não creu. Essa igreja não creu em Cristo. O vômito é porque a gente está falando aqui, não. Aí você pega essa palavra, você coloca um véu e você traz essa palavra para pessoas que aceitaram Jesus. Essa palavra é para pessoas que aceitaram Jesus ou para pessoas que ainda não conheceram Jesus como Senhor e Salvador? Porque Jesus está do lado de fora. Porque tanto o quente quanto o frio são coisas maravilhosas. E aí a gente entende o quente como uma pessoa mega na igreja e o frio como uma pessoa mega no mundo. Mas isso não fala sobre uma pessoa mega na igreja, mega cristã e uma mega no mundo que nunca teve Jesus. Isso fala sobre uma pessoa que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Só que a gente pega essa palavra e a gente traz para pessoas que já aceitaram Jesus. E a gente, ao invés de trazer o ministério da vida, o ministério do Espírito, o ministério da justiça, a gente traz o quê? O ministério da condenação e da morte. Ei, você vai ser vomitado, hein? Se você tiver com pé... Aí você fica, meu Deus do céu, agora eu preciso estar muito quente, eu preciso... E agora o que eu faço? E não é para você. Isso são para pessoas que não aceitaram Jesus. Isso é um convite à salvação. Isso é um convite a você agora nascer de novo. Se você já nasceu de novo, isso não é para você. E aí a gente começa a colocar esse véu diante da gente e diante da palavra. E aí esse véu é colocado até hoje. E aí você vai... 3 semanas atrás que eu trouxe aquela palavra, que eu falei assim, gente, vamos lá. Quem é que acha que vai passar pelo juízo final e que vai ser julgado? Eu perguntei, tinha gente que estava aqui, já sabe a resposta, mas vamos de novo. Quem é que acha que vai passar pelo juízo final e vai ser julgado? Gente, quem é que acha? Porque 50% levantou a mão, vocês estão maravilhosos, hein? Só que quando eu fiz essa pergunta, há 3 semanas atrás, gerou muita confusão, porque metade levantou a mão, dizendo que ia passar pelo juízo final, e a outra metade não. E aí muita gente veio durante a semana para mim assim, meu Deus, como assim sobre o juízo final? A gente não vai passar pelo juízo final e não sei o quê. Falei, calma, vamos começar a estudar isso. Vamos começar, de uma vez por todas, a levantar esse véu que traz condenação, que traz culpa, que traz morte. E aí, lá em 2 Coríntios, Paulo escreve o seguinte, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Você não tem confiança em Deus porque você é incrível, porque você prega, porque você serve, porque você é isso, você é aquilo. A tua confiança em Deus, ela não está balizada nas tuas obras. A tua confiança em Deus, ela está balizada no que Jesus fez, porque não é por você, é por Cristo. É por Cristo que temos confiança em Deus. 1 João vai dizer o seguinte, nisto é perfeito o amor para conosco. Para que no dia do quê? Do juízo. Para que no dia do juízo você tenha o quê? Confiança. Peraí, eu estou confiante. Ei, Satanás, mexe comigo não, rapaz. Porque qual ele é, somos também nós nesse mundo. Peraí, para que no dia do juízo eu tenha confiança, eu seja convicta de que como Jesus é, eu sou.
quer dizer que no dia do juízo, Jesus vai estar sendo julgado ou vai estar julgando? Eu vou ser o quê? Eu vou ser como Jesus. Se eu digo para vocês que Jesus, ele vai te julgar, ou Deus, ele vai te julgar no dia do juízo, é como se eu dissesse o seguinte: uma pessoa cumpriu a pena dela de 10 anos por um roubo. Ela sai da cadeia. Eu falo assim, então, você vai voltar para a cadeia e você vai ficar mais 10 anos. Ela vai falar, não, mas a minha pena era 10 anos. Já cumpri minha pena. Como é que você quer que eu pague de novo pela mesma pena? Não, mas você vai pagar de novo pelo mesmo crime. Se a gente olhar hoje para o nosso direito, para qualquer direito do mundo, é totalmente ilegal uma pessoa pagar 2 vezes pelo mesmo crime. Ou seja, se Jesus pagou o preço, por que eu ainda tenho que pagar um preço no dia do juízo final, se tudo já foi feito em Cristo? E se quando eu aceito Jesus, o que ele fez é suficiente, e agora o que é verdade sobre Jesus é verdade sobre mim. E eu não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo. E peraí, deixa eu falar uma coisa. A gente tem que ter confiança, porque qual ele é, eu sou. Então, no dia do juízo, eu tenho que alimentar essa esperança dentro de mim, que no dia do juízo eu não vou ser julgada, porque eu já fui julgada em Cristo. O julgamento já aconteceu, e porque Deus é justo, ele não te julga 2 vezes. Uma vez foi suficiente. Ele já te julgou em Cristo, e isso é suficiente. Senão eu diria para você, o sacrifício é insuficiente, porque a tua vida é pela fé, mas no dia do juízo ele vai sentar e vai falar, vamos ver o que você fez. Então não é por fé, é por obras. É por fé ou por obras? Espera aí. Como é que a obra entra nisso? As pessoas, elas confundem salvação com galardão. Sim, depois, quando você estiver no céu com Jesus, vai ter o teu galardão, uma recompensa pelo que você fez. Isso não é sobre salvação. Isso não é sobre salvação. Só que essa palavra, ela vem, às vezes, e ela te traz o quê? Culpa, condenação. Ela te traz sutilmente um, será que eu sou salvo? Será que... Como é que funciona isso? Ai, meu Deus, será que agora... E aí você começa a ter um véu entre você e a glória de Deus. Eu não sei quem já passou por isso aqui, mas essas coisas, elas vão minando a nossa identidade e vão minando a nossa fé. Um exemplo, eu já dei esse exemplo aqui no dia da conferência, mas vou falar de novo. Teve um dia que eu e meu marido, a gente está vindo orar por por alguém que estava doente. No meio do caminho, a gente discutiu. Aquela discussãozinha que você pega um ranço do marido. Vocês passaram? Já pegou um rancinho que você olha para o lado e fala, ai, cara, saco. Não sei. Verdade, que tentou pôr a mão na minha perna. Ele veio pôr a mão na minha perna. Eu, ai, que saco, cara. Sabe quando você fala? Ai, perdão. Por quê? Não vou. Sabe que você não quer perdoar? Já passaram por ele. Ai, me perdoa. Você fala, não queria, não tô bem para perdoar. Esses dias eu falei pro Rafa, eu falei, ó, não quero perdoar. Não tô. Eu sei que eu não vivo. Ai, não vivo. Eu vivo pela fé, não vivo pelo que eu sinto, mas hoje eu tô grávida e eu quero viver pelo que eu sinto hoje. Eu não quero viver pela fé, eu quero um dia off da fé. E eu não vou te perdoar, eu tô precisando de uns 10, de uns 5, falei para ele, né? Eu falei, eu preciso de 5 minutos. Preciso de 5 minutos, não dá, isso aí. Pouco, gente, eu sou maravilhosa. Eu falo para você que eu sou maravilhosa. Que esposa, gente. 5 minutos. Não era banal. Realmente era banal. Foi Não, sei lá. Não faço a menor, mas era banal. De repente eu tô na sala, ele vem assim pra mim com um cronômetro, 6 minutos. Eu falei, não. Ele assim, passaram-se 6 minutos. Ele veio, minha filha, ele veio atrás com o cronômetro, já veio pelado. Eu, calma. Não, brincadeira. Já veio atrás. Falei, calma. Pelo amor de Deus. Perdão. Eu falei, aí já dei risada, já perdoei, já não sei o quê, entendeu? E aí esse dia a gente estava vindo orar por uma pessoa enferma na igreja e tal. E aí briguei. Eu tava com ranço, com aquela raivinha no coração. Aí imediatamente Satanás assim no nosso ouvido, né? Colocando aquele véu entre a glória de Deus e quem verdadeiramente Jesus é e quem você é. Ele diz assim, você vai orar por alguém que está doente? Cara, olha para você acabou de brigar com teu marido. Você está com teu coração cheio de raiva. Você está com raiva, minha filha? Como é que um coração cheio de raiva, agora tu vai lá e vai impor a mão e vai orar? Vai para casa, dá umas 3 semanas,
e você acha que é Deus falando com você. Vai para casa, dá umas 3 semanas, espera, dá uma santificada, depois você ora por enfermo. Tu não vai orar por enfermo do jeito que você tá. E é nesse momento que a gente precisa decidir se lembrar do que Jesus fez, de que Jesus é suficiente, de que o tá consumado dele é muito maior do que eu faço, do que eu deixo de fazer. E aí ele começa a te lembrar da tua identidade e fala assim, opa, o justo vive pela fé, não pelo que você está sentindo, não pelo que você está vendo. A tua autoridade, minha filha, não vem de você. Você está se achando a pior pessoa do mundo. Que bom, não vem de você, vem de Jesus, é autoridade no nome dele. Então você vai e vai orar porque não é pelo que você fez, é por conta do que ele fez. E você começa a se encher de ousadia. Sabe, ousadia, aquela ousadia que eu li em 2 Coríntios, ousadia no falar. Peraí, eu tenho ousadia no falar. Não porque eu sou capaz, mas porque através dele eu me torno capaz. Não porque eu tenho alguma autoridade, mas é porque a autoridade que eu tenho vem dele e não de mim. Então aí eu falei, não, vamos orar, gente, vamos orar, vamos lá, vamos impor a mão, orar em nome de Jesus, porque não é pelo que eu vejo, não é pelo que eu vejo, nem pelo que eu sinto, é pelo que eu creio. Porque o justo, ele vive pela fé, e a gente precisa viver em ousadia pela fé. Independente do que você está sentindo hoje, do que você acredita hoje, a palavra é maior do que o que você está vendo hoje, do que o que você está sentindo hoje. E aí a gente começa a ver, olha ali, gente, tenham confiança no dia do juízo. No amor não há temor. Quantas pessoas a gente conhece que vivem com medo de Deus, com medo do amanhã, com medo. Peraí, a gente tem que ter confiança, a gente tem que de uma vez por todas tirar esse véu da religiosidade, o véu do medo. Sabe um véu que a gente tem que tirar? Um véu do medo de orar. A gente tem medo de orar e Deus fazer a vontade dele, porque você pensa assim, tá bom demais do jeito que tá. Eu estava conversando com uma jovem esse final de semana, aí ela falou assim para mim, eu tô com medo de orar, que eu tô tão feliz com a minha decisão. Eu não quero que não seja isso, entendeu? Eu não quero que não seja isso. Então eu tô com medo de orar e Deus falar para mim que não é. Mas eu quero tanto, tô tão feia, tô tão bem, tô apaixonada, quero prosseguir nesse caminho. Mas vai que eu oro e Deus faz a vontade dele. Então a gente tem que tirar de uma vez por todas esse véu, sabe, do medo, esse véu da religiosidade. Quantas vezes a gente passa por um véu de religiosidade, gente? Quantas vezes a gente coloca um véu entre nós e Deus e a gente acha que a nossa relação com Deus é um check no meio do nosso dia? Tem uma menina que eu sigo que ela posta lá, acordei, check. Creatina, check. Orei, check. Almoço, check. Quer dizer, a oração virou um check. A oração virou um passo que eu dei no meu dia e a gente até coloca isso como peso. Você tem que acordar e você tem que orar, é a primeira coisa do teu dia, senão o teu dia vai dar errado. Senão, se você não entregar a primeira, aí você já fica, tem que orar. As crianças gritando na cabeça, tem que orar, em nome de Jesus. Vai todo mundo sentar, se arrumar para a escola, vai pôr o uniforme de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor, o Senhor é bom demais. Vai pôr o uniforme, menina. E aí você está ali, porque você tem que orar antes das 7 da manhã, porque se você não orar, o dia vai dar ruim e você cria leis para você. Você cria novas regras e novos mandamentos para você. Quando, na verdade, a nossa oração ela não pode ser um check numa lista, porque alguém falou que você tem que orar pela manhã, senão o teu dia vai dar ruim. Cara, a vida de oração não é um check, a vida de oração é o dia inteiro. Sabe, é você ter uma dependência num relacionamento com Deus, que não é você passar 1 hora orando sem parar e depois esquecer de Jesus. É você não conseguir passar mais de 1 hora sem falar com Jesus. É um relacionamento. Sabe, você não sente falta, às vezes, do marido. Amor, o que você está fazendo aí hoje? Como é que está o trabalho? Esse tem que ser o nosso relacionamento com Deus. É um falar, o orar sem cessar. Não é passei 3 horas orando, agora já cumpri, hein? Check. Não. É não conseguir passar mais de 1 hora sem falar Jesus. E agora? O que nós vamos fazer? Qual que é a tua agenda para mim hoje? Às vezes eu estou aqui. E eu queria que a gente, de uma vez por todas, tirasse esse véu da religiosidade entre nós e a nossa relação com Deus. Sabe? Fosse uma relação plena. Meu pai, às vezes eu estou aqui sentada, eu estou assim, estou nervosa, porque eu tenho intestino nervoso. Eu confesso hoje aqui. Então, eu fico nervosa, preciso fazer o número 2. E eu sempre fico nervosa quando eu vou pregar, sempre. Vocês viram que eu saí na última música. Não sei se você reparou. Sim, reparou, porque... E aí eu estou ali, estou nervosa, minha gente. Estou aqui, Jesus, me ajuda. Me ajuda que eu preciso da tua capacidade.
Eu preciso que você fale através de mim. Não sou eu, mas é você. Eu não quero que as pessoas falem que legal essa pregadora, não. Eu quero que as pessoas falem que Jesus é muito maravilhoso. Que olhem para mim e falem que Jesus. Então me ajuda, Espírito Santo. Esse é o nível de relacionamento que a gente tem que ter o dia inteiro, é o tempo inteiro, sabe? E aí a gente vai colocando esse véu, esse véu e esse véu. E esse é mais um véu que eu queria tirar sobre o peso, sobre o medo, sobre a culpa de talvez um dia ser julgado pelo que você fez. A justificação é pela fé. Se você creu, você se tornou justo e o que Jesus fez é suficiente. E você agora, firmado nessa verdade, não vai deixar mais Satanás colocar um véu entre você e a glória de Deus. E de uma vez por todas você vai entender, peraí, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei que tudo que é verdade sobre Jesus é verdade sobre mim. Eu sei que apesar do que eu vejo, seja lá o que for, doença, problema, não interessa. Quando eu criei em Jesus, eu recebi a salvação, que é paz, cura, prosperidade, família abençoada. E Satanás, não vivo pelo que vejo, mas vivo pelo que eu creio. E eu creio em ponto final. E você vai começando a ser ousado. Ousado na maneira de falar. Ousado para começar a levar esse ministério, que é o ministério da vida. Esse ministério que quando o Espírito Santo veio, 3.000 pessoas nasceram de novo. E aí a gente vai... Tá bom, Bruna, entendi que existem vários véus que a gente precisa tirar, mas como é que a gente tira esse véu? E essa é uma conversa que eu tive com o Josias, que está vendo pela internet, já me falou. Falei, ó, nossa conversa rendeu uma pregação. Então, beijo, Josias e Ana, tá? 2 Coríntios 3,16. Mas... quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Esse véu, você não foi feito para lidar com o véu. Porque não é você que está tirando o véu se tirará. É como se fosse uma brisa suave, um vento que sopra e leva o véu embora. Quando? Quando você se converte ao Senhor. E essa conversão, ela fala sobre, eu estou indo por um caminho e eu paro, eu entendo que aqui não é o meu lugar e eu converto. Eu me converto para onde? Eu me converto para o Senhor. Deus, o que você quer para a minha vida? Sabe, eu quero abandonar tudo que eu acreditei como sendo verdade. Sabe, todas aquelas palavras que ao invés de me fazerem correr para Jesus, me fizeram correr de Jesus. Tudo aquilo que eu escutei, que eu falei, caramba, a vida com Deus é muito difícil. Gente, quantas pessoas eu já escutei na minha vida falarem assim, Bruna, eu não vou me batizar ainda porque eu tenho muita coisa na minha vida que eu tenho que consertar. Tem coisas que eu preciso fazer antes de me batizar. E o convite ao batismo não é um convite para você, deixe de fazer tudo, depois venha para Jesus. Mas por que é que a gente tem esse pensamento? E eu vou entrar nisso depois, quando a gente falar sobre Mateus. Eu vou entrar nisso depois, gente. Mas por que é que a gente tem esse pensamento? Porque a gente vai diante de pequenas palavras que trazem culpa, condenação. Como é que você vai aceitar Jesus se você tem tanta coisa para arrumar na tua vida? E muitas vezes você pensa assim, eu gosto dessas coisas. Talvez eu não queira arrumar essas coisas. E por isso você vai adiando o reino de Deus para a tua vida. Porque você não escutou a verdadeira boa nova. Você não escutou o verdadeiro ministério da graça, o verdadeiro ministério que liberta. Mas o véu se tira quando você converte o seu coração para o Senhor. Quando você olha para Deus e você abre mão de tudo aquilo que você achava como certo e errado para dizer, eu quero aprender de você, Jesus, eu quero aprender de você. E aí a gente tem essa história que eu queria dizer, Bruna, como é que eu me converto ao Senhor? Como é que eu olho para Deus? Como é que eu faço isso? E o Rafa trouxe, ele deu uma pincelada nessa história na semana passada, que na minha opinião é um dos versículos mais mal entendidos. Assim, sempre que esse versículo é trazido com um discurso de evangelho é renúncia, mas é renúncia de tudo que você faz, é renúncia dos teus sentimentos, dos teus anseios, de tudo que você acredita. E aí você pensa assim, gente, mas talvez eu não queira, tem coisa que eu gosto da minha vida. Será que eu renuncio? Será que isso é para eu renunciar ou não? Isso é certo ou isso é errado? Na dúvida, eu vou esperar um pouquinho para renunciar. E você vai atrasando a tua vinda a Jesus, porque ele é apresentado o ministério da morte e da condenação, e não o ministério da justiça. Então, disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á.
E se você for ler isso aqui, você pensa assim, peraí, é graça, é pela fé, mas esse versículo está dizendo que tem coisas que eu preciso fazer para seguir Jesus, tá vendo? Graça não é tão graça, achamos uma vírgula nesse discurso, tá? Existe um pré-requisito que eu tenho que fazer, uma obra que eu tenho que fazer, porque se eu não fizer essa obra, eu não posso seguir Jesus. Então, como eu não estou tão preparado para fazer, acho que eu vou dar uma esperadinha. Não vou batizar agora, não, entendeu? Vou esperar mais uns tempinhos para aceitar Jesus, porque vai que eu aceito, não quero renunciar. Tem coisas que eu gosto muito. E aí você coloca um comportamento como um pré-requisito para você seguir a Jesus. É um comportamento para você seguir a Jesus. É ou não é? E sempre que eu escuto, isso é um pré-requisito para você, Jesus. Abandonar o seu pecado é um pré-requisito para você seguir a Jesus. E aí você fala, meu Deus do céu. E aí você começa a entender o que verdadeiramente Jesus quis dizer aqui. Porque não tem como, na mesma Bíblia, a justificação, eu me tornar justo pela fé, mas ao mesmo tempo eu tenho que fazer um comportamento para eu aceitar Jesus. Não tem como. A Bíblia está errada? Ela é contraditória? Lógico que não. Mas então eu tenho que entender como que esses dois versículos existem na mesma palavra. E aí a gente vai no original desse versículo, e eu mudei a palavra vida para a palavra psique, porque é essa palavra que está no original. Quando a gente lê vida na Bíblia, ela pode ser bios, que é a nossa vida, ela pode ser zoe, que é a vida do próprio Deus, ela pode ser psique, que é a nossa alma, que é nossos sentimentos, os nossos desejos. E aí, para mim, gente, esse discurso é o mesmo discurso que Jesus deu para a igreja de Laodiceia. Igreja de Laodiceia, vocês estão cheios de si mesmo, vocês estão tentando se justificar nas obras de vocês. E aí Jesus fala o seguinte, gente, se você quer vir após mim, negue-se, renuncie-se a si mesmo. Renuncie-se a você se colocar em primeiro lugar. Pare de acreditar em você. Pare de pensar que você é suficiente. Ei, você precisa de um Salvador. Renuncie-se a essa vontade que você tem de se salvar. Renuncie-se a essa vontade que você tem de fazer para merecer. Não é por meritocracia. Renuncie a você mesmo para crer em outro. Tome a sua cruz. E geralmente cruz é colocada como, tome a tua cruz. Qual que é a tua cruz? Uma doença. Qual que é a tua cruz? Um problema. Gente, Jesus não ia mandar você tomar um problema e depois orar pelo problema. Se Jesus está mandando um problema, como é que tu vai orar pela cura se ele que está mandando a doença? Essa cruz, ela não fala sobre uma aflição, ela não fala sobre uma doença. Essa cruz, ela fala sobre um objeto de morte, onde você vai precisar, nesse objeto de morte, matar algo dentro de você que não são seus comportamentos, mas é algo muito maior que gera os seus comportamentos. Só que as pessoas, elas focam no fruto, no comportamento, quando na verdade o que você precisa fazer aqui é, primeira coisa, Jesus, eu não dou conta sozinho, renuncio a mim mesmo, preciso de um Salvador, porque é aquele que quiser salvar a sua psique, aquele que quiser salvar os seus sentimentos, você está querendo por si só, você está abrindo mão de Jesus para salvar a tua alma, você vai perder. Sabe por quê? Só dá através de Jesus. Você está tentando você por você mesmo fazer uma coisa que só dá para acontecer através de Jesus. Você está abrindo mão de Jesus. Você está abrindo mão de Jesus entrar dentro de você, mudar o que você pensa, mudar os teus sentimentos, para que aí sim o teu comportamento venha como algo, como um fruto. E aí ele diz o seguinte, se você está querendo por você mesmo, meu filho, você vai perder, porque você não vai dar conta sozinho. E quem perder, quem abrir mão, a sua psique, ao seu modo de pensar, aos seus sentimentos, aquilo que você muitas vezes seguia pelo que você vê, por amor a mim, aí sim você vai encontrar verdadeira libertação nos teus sentimentos, na tua alma. Porque você agora não vai pensar mais como você vai pensar como Jesus. Você vai ter agora a mente fortalecida de Jesus. E você agora vai deixar de viver pelo que vê para começar a viver pelo que crê. E isso é libertador, porque diante de um problema, diante de uma situação, você vai estar livre para não viver pela tua psique, pelo que você sente, mas para viver agora pelas realidades de Jesus para você. E mesmo diante de um problema que parece um cárcere,
você vai estar livre. Você vai estar verdadeiramente livre, como Paulo estava livre dentro de uma cadeia. Porque a liberdade de Paulo não era física, era uma liberdade mental. Era uma liberdade aqui, no interior. E é o que Jesus está falando. Primeiro, você precisa mudar o teu jeito de pensar. Lembra o que ele escreve em Romanos? Ei, renova a tua mente, para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É o que ele está falando aqui. Abra mão do teu jeito de pensar, porque pensando como Cristo, naturalmente o teu comportamento vai vir. Ou seja, o teu comportamento não é um pré-requisito. O teu comportamento é uma consequência da tua mente fortalecida em Cristo. E aí a gente coloca esse véu e prega o comportamento, e uma hora você desiste. Tudo aquilo que você tem medo, que você teme, você termina por odiar e por falar, não dá, chega. Só que o comportamento ele vem de maneira natural quando a tua mente é transformada. Porque tudo que você faz é consequência do que tem aqui. E é isso que Jesus está falando nesse versículo. Olha o que ele diz para complementar isso. 1 Pedro 1,9. Alcançando. Olha como que esse versículo, minha gente, ele não é sobre comportamento, ele é sobre fé. Alcançando o fim da vossa fé, o objetivo da tua fé, a salvação da tua alma, da tua psique. Ou seja, o objetivo da tua fé é trazer sozo, salvação para a tua psique, para o teu sentimento, que acontece pela fé, não através do que você faz. E é esse, gente, a gente tem que ser ministro desse evangelho, sabe, esse evangelho louco do Espírito que trouxe vida. Eu sempre falo isso, que fez com que pessoas entregassem a vida para Jesus, a ponto de dizer, Leão, me devora, mas eu não vou negar minha fé. E durante os anos, Satanás ele vai colocando esse véu para esconder a grandiosidade e a beleza da verdadeira palavra da fé, da graça, do amor, para que a gente vá sendo cada vez mais colocado em cativeiros dentro da nossa casa, dentro da nossa mente, e a gente seja pessoas assim, paralisadas, porque tem um véu entre nós e a verdadeira glória de Deus. Olha o que diz Gálatas 2:20. O Gálatas 2:20 ele é basicamente a conclusão disso tudo. Eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas agora, porque eu abri mão do meu jeito de pensar, porque eu criei em Jesus, não vive mais a Bruna, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou. Ou seja, tudo é sobre a fé. O nível de fé que você tem determina o nível de vida que você vai levar. O problema é que a gente coloca esse véu o tempo inteiro. E a gente precisa levantar esse véu. E olha que interessante o que Paulo vem dizer. Mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como que um espelho a glória do Senhor. Porque Moisés olhava para a glória, mas não era como que por um espelho. Nós não. Nós somos transformados. Olha, a gente quer gerar transformação de um jeito que não dá. Como que a gente é transformado? De glória em glória, na mesma imagem, como que pelo Espírito do Senhor. Quando? Quando eu olho para Jesus. E foi isso que eu conversei com o Josias há 3 semanas atrás. Ele falou assim, tá, mas e contemplar? O que é esse negócio de olhar para Jesus? O que é isso? Como é que eu olho para Jesus? Como é que é isso na prática? Aqui, gente, eu queria... a gente já está finalizando, mas o que é olhar para Jesus? Olhar para Jesus. Escolham... Não estou falando para vocês virem aqui nessa igreja, mas escolham lugares onde Jesus é o centro, onde Jesus não está batendo na porta do lado de fora, mas onde você tem certeza que você vai ouvir uma palavra de vida, uma palavra que você escuta e você fala assim, gente, que delícia! Sabe, eu sempre falo isso, uma palavra que eu tenho a sensação que eu voltei para casa, que eu dei a volta ao mundo e finalmente eu estou em casa. É isso que é o Espírito Santo falando dentro de você assim, é aqui. E aí, quando você se dá esse presente de escutar Jesus, você está contemplando Jesus. E você saiu um pouquinho mais parecido com Jesus. Todas as vezes que você abre a palavra, fala assim, Espírito Santo, não quero véu. Me mostra Jesus. Você está contemplando Jesus e sendo transformado. Todas as vezes que você abre a tua boca para louvar, e aqui a gente é muito cuidadoso com as letras que a gente traz. Você acha que o quê? Que quando a gente louva, estamos lá que está lá Jack cantando assim, traz a vida aos sepulcros. Eu ia cantar, mas
Traz a vida. É dó menor? Não, mentira. Não. Não dá, gente. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar o caminho. O Senhor pode fazer. Você acha que Deus está lá em cima assim? Gente, eu faço de ossos soldados, eu tinha esquecido. Gente, não é que eu abri o mar mesmo? Gente, eu abri o mar, estão me contando. Caramba, que legal, abri o mar. Tinha esquecido, Gabriel, Jesus, eu abri o mar. Você acredita? Eu abri o mar, gente, que maravilha. Você acha que é para isso que é o louvor? Que é para Deus ficar, nossa, eu fiz tudo isso. Gente, o louvor é para você. O louvor, ele foi criado como um mandamento para você. Salmo 150, todo ser que respira, louve ao Senhor. Por quê? Porque eu me torno parecido com tudo que eu coloco a minha atenção. O momento do louvor, eu estou colocando a minha atenção em Jesus. Eu estou me tornando parecido com Jesus. Eu saber que Deus abre o mar, abre um caminho no meio do mar, não é para eu lembrar Deus, é para eu me lembrar que quando eu estiver no meio do mar, Ele vai abrir um caminho no meio do mar. E enquanto eu estou cantando isso do domingo, eu vou estar sendo fortalecida. E eu vou estar contemplando para que eu seja cada vez mais transformado na mesma imagem. Como que por um espelho. Quando você olha por um espelho, você vê você mesmo. É ou não é? Quando você olha para Jesus, é como que por um espelho. Olhei para Jesus e o que tem refletido aqui é o próprio Cristo. Então a gente tem que ser intencional na nossa vida. A gente tem que ser proposital. Eu quero contemplar Jesus. Estou indo para o trabalho, vou botar um louvor, botar uma pregação. Eu quero contemplar Jesus, eu quero escutar Jesus nos mínimos detalhes. Porque eu me torno parecido com tudo que eu coloco a minha atenção. Vocês já repararam? Alguém vai tirar foto, a Paty faz muito isso. Ela vai tirar foto e ela está aqui assim, tirando foto, e ela começa assim, ó. Ela vai fazendo a cara que a pessoa está fazendo. Ela vai sorrindo aqui, ó. Quer dizer, ela está olhando, ela está focando em uma coisa e ela está ficando parecida com isso. Eu sou assim, às vezes eu vou tirar foto e estou aqui, ó, rindo, mas não precisava estar rindo. Quantas vezes a gente fica parecido? Quanto mais tempo de casado a gente tem, os casados vão falar, você não fica parecida com o teu marido? Fica ou não fica? Infelizmente, gente, tem coisa que a gente fica. Eu não queria dar essa notícia para você. Eu não quero, Deus, eu não quero. Esses dias eu estava catando o cisco do chão. Eu falei, não, Deus, eu não quero isso para mim. Eu não aceito. Cara, de verdade, eu passei, me chamou a atenção um cisco que eu nunca tinha visto. Eu falei, meu Deus, eu quero pegar esse cisco, por quê? Eu nunca quis isso, Deus. Por que você está fazendo isso comigo? Porque, para quem não sabe, meu marido tem toque por limpeza. Quem já foi lá em casa viu. A primeira meia hora que você tiver, ele vai estar agachando aqui, ó. Ele vai fazendo agachamento, você acha que é búlgaro, não é. É ele pegando o cisco do chão. E eu comecei a ficar parecida com ele. Eu tô bem parecida, não tô? Catando... Ai, gente, desculpa, gente, mas é pro bem. Mas, enfim, a gente fica parecido com tudo que a gente coloca a nossa atenção. O que tem sido o foco da tua atenção? Eu falo isso às vezes para os jovens. Às vezes os jovens passam lá 1, 2, 3 horas em Instagram e rola, e vê uma influencer e quer comprar um negócio que nem queria porque viu a influencer fazer e aquilo passou a ser o objeto do teu desejo. Se você nem sabia que você queria aquilo. Você nem imaginava que você queria uma máscara para levantar a sobrancelha. E aí você olha para aquela mulher levantando a sobrancelha e você fala, eu preciso dessa máscara. E você começa a pensar na máscara e a bolar, eu quero comprar essa máscara. Onde que vende essa máscara? Não sei. Por quê? Aí você passou 1 hora do teu dia vendo um troço de máscara de sobrancelha. Por quê? Porque você focou naquilo. E, gente, a Bíblia é o livro mais atual que existe. Tudo que você coloca a sua atenção, você se torna parecido. Que a gente seja intencional em olhar para Jesus. Só que o que a gente vê é justamente isso. Eu gostaria, por gentileza, que vocês não olhassem para o telão. Não olhem para o telão. Gente, não olhem. Tivemos algumas pessoas que olharam para o telão. Ok. Tá, vamos lá. Vocês estão olhando para mim. Não olhe para a Bruna, gente. Vocês estão olhando para mim. Ai, um monte de gente olhando para mim. Não. Gente, não olhe. Parem. Sabe por quê? Porque todas as vezes que a gente traz a consciência da lei, você se torna parecido com aquilo que você fala. Gente, se eu falar aqui, não pense no elefante cor-de-rosa. Não pensa, parem.
Parem de pensar, não botam um chapéu de aniversário na cabeça desse elefante. Não faça isso, não. Gente, todo mundo pensou num elefante cor-de-rosa. Porque eu falei sobre isso, eu trouxe isso à tona e você botou a sua atenção nisso. Olha o que diz Romanos 8,3, para a gente encerrar e se a banda quiser subir. Portanto, o que era impossível à lei. O que é impossível à lei? Mudar o seu comportamento. A lei não muda o seu comportamento. Eu trazer o ministério da morte, o ministério da condenação, eu colocar um véu entre você e a glória de Deus, não gera transformação. Você sabe o que gera verdadeira transformação na sua vida? Olhar para Jesus. E aqui a gente é intencional em trazer Jesus em cada detalhe, em pegar o Velho Testamento, que tem Jesus velado e trazer revelado, em pegar as vírgulas e trazer Jesus. Você sempre vai ouvir falar sobre Jesus. Seja intencional no teu tempo vago em escutar sobre Jesus. Porque quanto mais você olha para Jesus, mais você vai sendo transformado. E olha o que acontece, o véu é removido. Você não foi feito para lidar com o véu. Você foi feito para olhar para Jesus, que naturalmente o véu vai ser removido. E eu queria hoje aqui que a gente vai começar a cantar. Eu queria que a gente ceasse junto hoje. Porque muitas vezes a gente tem um véu diante do nosso rosto quando a gente ceia. E a gente traz culpa e condenação, e a gente pensa nos pecados que a gente cometeu. E Jesus está dizendo, o momento da ceia é sobre mim, não é sobre você. Você precisa se lembrar e não menosprezar a ceia. Toda vez que você se lembra dos seus pecados durante a ceia, você está menosprezando a ceia. Porque a ceia é sobre o teu perdão. A remissão dos teus pecados. E a gente vai falar sobre isso na semana que vem. Sobre um perdão pleno, absoluto, completo. E aí, durante um momento que é para você lembrar sobre o perdão pleno, absoluto e completo, você coloca um véu entre você e a ceia e começa a falar sobre você, sobre os seus pecados. E você começa a se tornar parecido com tudo aquilo que você coloca a tua atenção. E isso vai gerando culpa, condenação. E isso, ao invés de te libertar, vai fazendo com que você fique paralisado e deixe de acessar a vida abundante que Deus tem para você através da ceia. A ceia, minha gente, a ceia é um lembrete do amor de um Deus que ele se entregou, ele mandou um filho por mim e por você, para que agora a gente não perecesse, não fosse para o inferno, mas que a gente passasse a eternidade com Ele. E Ele não só entregou o Filho para te dar uma eternidade, mas Ele disse assim, a tua eternidade começa hoje, com cura, com paz, seja feito na terra assim como já é no céu. Sabe que a minha oração ela tem sido durante muito tempo esse mês assim, venha o teu reino, seja feita aqui como já é aí, sabe? Paz, cura, prosperidade. Eu decidi que eu quero andar em novidade de vida. Todos os dias da minha vida. Eu quero viver uma vida de milagre todos os dias. Eu não quero mais botar um véu entre a glória de Deus, entre a palavra de Deus e a minha pessoa. Eu decidi de uma vez por todas remover, olhar para Jesus e esse véu foi removido. Para que a gente precisa viver, botar a mão e pessoas serem ressuscitadas e pessoas saírem de cadeira. Por que a gente acha que isso é tão distante? Porque um véu foi colocado. Um véu foi colocado e você olha para pessoas e você fala assim, essa pessoa não tem jeito, essa pessoa não tem salvação. Um véu foi colocado. Essa situação não tem jeito, não tem solução. Um véu foi colocado. A gente precisa tirar esse véu para poder ver a graça e o amor de Deus na segunda, na terça. Eu falei, Jesus, me ajuda a ver você na segunda, na terça, na quarta, nas pequenas coisinhas, Jesus. Sabe? E eu comecei a ver, e eu falei, meu Deus, que coisa linda. Como você é demais, Jesus. Eu queria que hoje fosse um marco na nossa vida, do dia que de uma vez por todas veio uma brisa sobrenatural e soprou o véu do teu rosto, para que você mandasse embora todo o medo que você tem de orar,
toda religiosidade, sabe? Enfim, tudo aquilo que te impede de ver a graça de Deus, para que de uma vez por todas você consiga olhar para Jesus e ser transformado, e uma glória crescente. Não era como a de Moisés que diminuía, mas é uma glória que cresce, de glória, em imagem e semelhança. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em meu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que Deus, amém. Eu queria lembrar vocês que existe uma coisa que liberta, que se chama a verdade. E Jesus, ele vem dizendo que ele é a verdade. E enquanto a verdade é pregada, pessoas são libertas. Enquanto a gente fala aqui, pessoas são curadas, pessoas são transformadas. E eu queria que a gente pudesse cear junto, levantar esse cálice que inaugurou uma nova aliança. Esse cálice que inaugurou um ministério da vida, um ministério do Espírito. Para que a gente pudesse celebrar uma verdade. Eu tô perdoada, eu tô remida, e por isso eu tenho acesso a você, Jesus. Glória a Deus, que o véu seja removido de uma vez por todas, ser igreja. Amém. A gente vai comer desse pão e a gente vai se lembrar do que é que foi preciso fazer para que você fosse plenamente curado. E eu quero declarar sobre todas as pessoas hoje aqui que precisam de uma cura. Hoje é o dia da tua cura. Em nome de Jesus, Pai. O que você passou naquela cruz foi para que hoje a gente pudesse bradar: Satanás, está consumado. E o que Jesus fez é suficiente. Vamos comer desse pão, celebrando esse véu que foi retirado dos nossos olhos, para que a gente entenda de uma vez por todas quem nós somos em Cristo Jesus. Obrigada, Jesus, pela minha cura. Quero declarar sobre a tua vida e sobre a tua semana. Uma semana onde, olhando para Jesus, você vai sentir uma brisa avassaladora, tirando o véu dos teus olhos, para que você enxergue graça, para que você seja livre do medo e para que você viva de uma vez por todas o ministério da vida, o ministério que vivifica. A gente vai acabar de cantar essa música. Quem quiser ir, fique à vontade. Tenha uma semana extremamente abençoada em nome de Jesus, ser igreja. Glória a Deus!